A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos continuidade aos estudos da disciplina Pentateuco e livros históricos. Nesta aula, nós trataremos sobre os livros de Esdras e Neemias. Como nós mencionamos na aula anterior, estes dois livros, eles estão ali no contexto pós-exílico. Esses dois personagens, eles fazem parte, de uma realidade histórica do povo de Israel depois que o povo voltou do cativeiro. Então são figuras muito importantes na preservação, na continuidade da fé em Israel. Nós temos como tema central de Esdras justamente o destaque acerca da volta do cativeiro, no cativeiro babilônico, que segundo foi profetizado por Jeremias, duraria 70 anos. Então Deus cumpre a sua promessa de trazer o seu povo de volta a Jerusalém e reconstruir a cidade. Então, o tema central de Esdras é a volta do cativeiro e de Neemias a reconstrução de Jerusalém. A autoria desses dois livros é atribuída a Esdras. Embora podemos destacar as contribuições de Neemias, as memórias de Neemias passadas para Esdras, de modo que ele pudesse registrar nesses dois livros, que recebem os nomes desses personagens principais do enredo ou das narrativas ali colocadas. Nós temos aqui Esdras como uma figura muito importante desse retorno do povo do exílio. E as obrigações desse personagem são destacadas como restituir a adoração a Deus no novo templo de Jerusalém, que é o templo de Zorobabel, que foi reconstruído por volta do ano 537 antes de Cristo. E também nós temos aí um dos papéis de Esdras, que é liderar a organização do cânon ou dos livros da Bíblia hebraica, a Bíblia do Antigo Testamento. E temos na figura de Esdras um papel importante também na organização das sinagogas em Judá, que tinha essa importância pelo fato de ser um espaço de estudo da lei de Deus, da Torá, que é a lei de Deus e, como nós temos estudado aqui nessa disciplina, os 5 primeiros livros da Bíblia. O cenário histórico, como nós mencionamos no início, é o tempo pós-exílico e, como nós falamos também na aula anterior, em aulas anteriores, é o tempo em que Israel está sob dominação dos gentios. Então, o ministério de Esdras e Neemias, eles se desenvolvem durante uma dominação persa sob o reinado de Artaxerxes I. Muito provavelmente, esses dois livros, junto com as crônicas, sejam os últimos livros do Antigo Testamento. No caso da Bíblia hebraica, como nós já mencionamos, eles estão postos ali, no caso do livro das crônicas, como sendo os últimos livros do Antigo Testamento. Então, o período que envolve esses dois, o período histórico que envolve esses dois livros, são aí de aproximadamente 100 anos, desde a construção do segundo templo em Jerusalém, o templo de Zorobabel, até o último regresso de exilados, os exilados que tinham sido tirados de Jerusalém e levados
na ocasião, né, para o domínio babilônico, mas que agora estão sob domínio persa e estão retornando em grupos, e que nós, né, daremos um destaque um pouco mais à frente, sobre esses momentos que eles retornaram para a terra de Israel, ou mais especificamente para Jerusalém. Então, envolvendo aí um período aproximado de 100 anos de história. No cenário político, a dominação é persa. Em Jerusalém, há governantes, né, nomeados por esses imperadores, mas esses governantes, eles governam sobre a autoridade, né, desses imperadores, que naquele dado momento, e nós não podemos esquecer, não é, que Deus está agindo na história da humanidade, pois uma vez dada a profecia, ela, sendo da parte de Deus, ela se cumpre. Então, como Daniel profetizou, depois do domínio babilônico viria o persa, e no domínio persa, Deus faria com que o povo voltasse e que o templo seria construído, e Jerusalém também seria reconstruída. Então, Deus age por meio desses imperadores gentios para que a sua palavra se cumpra em favor de Israel. Quanto ao aspecto religioso, nós temos aí um tempo, né, de restabelecimento, né, do culto em Israel, com a reconstrução do templo de Jerusalém. Então há uma reorganização da vida lá em Jerusalém pós-cativeiro. Então a sociedade está se reorganizando, a política e também a religião, né, ou o culto a Deus está sendo, né, restituído. Então a mensagem, né, que Esdras e Neemias trazem ao povo serve, né, como fonte, né, de inspiração, e como nós falamos na aula anterior também, os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias estão falando, profetizando nesse tempo, trazendo aí as orientações de Deus para o povo, de modo que a fé permanecesse viva e a esperança da vinda do Messias permanecesse viva entre o povo de Israel. Podemos destacar também entre os objetivos, né, gerais desses dois livros, no caso dos livros unificados, completar o registro da história de Israel no pós-exílico e mostrar, né, como nós temos visto, né, em outros registros bíblicos, a fidelidade de Deus às suas promessas. Nós já destacamos, né, sobre o livro de Esdras, a questão de documentar a volta ao exílio, a volta do exílio, a reconstrução do templo em Jerusalém e o cumprimento da promessa de Deus. Quanto ao objetivo específico de Neemias, é documentar a reconstrução do muro de Jerusalém, conforme nós vemos em toda a trajetória lá do livro de Neemias, né, comandando, né, essa reconstrução, apesar de muita oposição. Uma coisa, um detalhe que nós também podemos dar a esse momento histórico é justamente a controvérsia samaritana que surge aqui, aproximadamente 400 anos antes de Jesus. E quando nós vemos Jesus lá numa conversa com a mulher samaritana fala com Jesus, né, como sendo tu judeu, né, se dirige a mim, a mulher samaritana, pois, né, os judeus não se comunicavam ou não tinham uma relação de amizade, pelo contrário, né, havia rivalidades, uma oposição muito forte, e essa oposição era de aproximadamente 400 anos. E surge aqui justamente porque no cativeiro ou na ação da Assíria relacionada ao Reino do Norte,
Nós temos uma prática dos assírios, era transportar os povos subjugados para um determinado lugar e trazer outros povos para habitar na antiga terra. Isso possivelmente para tentar destruir aquele espírito nacionalista, né, que surge entre os povos oprimidos e uma tentativa de rebelião contra o dominador. Então, para evitar isso, os assírios tinham essa prática em suas dominações. Então, isso gerou uma miscigenação muito grande no Reino do Norte, especialmente, né, na parte ligada a Samaria. Então, nós temos aí uma divergência antiga, justamente porque os judeus que vinham do cativeiro, estes não tinham se miscigenado como aqueles que permaneceram naquela terra, pois vinha de outras nações. Então, para não contaminar ou para ter uma separação, né, da pureza e preservar com zelo a religião verdadeira, então surge aí essas divergências que a gente observa, especialmente lá na questão da reconstrução do templo, né, como também os samaritanos agiram se opondo. Nós temos aqui como destaque o templo de Zorobabel, né, que trouxe de volta, né, esse aspecto ligado à religiosidade judaica, embora muito diferente, né, daquele templo glorioso construído por Salomão, destruído em 586. Sobre a cristologia no livro de Esdras e Neemias, nós podemos destacar tanto as figuras de Zorobabel e Josué, que prenunciam, né, a Cristo como sendo rei e sacerdote. Então nós temos aqui, né, Zorobabel cuidando, né, das questões do templo, do sacerdócio, Josué governando, então prenunciando a vinda de Jesus, no sentido de que Jesus ele também cumpriu esses ofícios, né, de ser rei e sacerdote, rei da dinastia de Davi e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos aí esse destaque, né, na cristologia e encerramos esta aula referente aos livros de Esdras e Neemias. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.